Muito boa noite a todos. A gente já tratou de novas configurações familiares, tratamos de bullying e hoje a gente vai tentar entender como que o universo psicológico do aluno ele influencia e é influenciado pelo ambiente da escola, né? E mais uma vez a gente vai ter como ponto de partida uma obra da coleção Toda a Prosa da Editora do Brasil. Queria agradecer demais, mais uma vez, a presença de todos vocês e a presença aqui dos nossos convidados, professor Dr. Ricardo Monesi, que é docente da PUC de São Paulo, mestre pela Faculdade de Medicina da USP. Ricardo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Com a gente também a Sônia Casarim, que é psicóloga com doutorado em Psicologia Clínica. Muito obrigado pela presença, Sônia. Obrigada pelo convite. Com a gente também aqui a Silmara Casadei, que é diretora-geral pedagógica do Colégio Visconde de Porto Seguro. Ela é doutora em Educação pela PUC de São Paulo. Silmara, um prazer, viu? O prazer é meu, obrigada por estar aqui. Também com a gente a Carla Dufano, natural de Buenos Aires, onde mora, veio especialmente aqui para o nosso evento. A Carla, que é escritora de livros infanto-juvenis, além de professora de música, especializada em educação. Carla é autora da obra A Sala dos Professores, da coleção Toda a Prosa, que vai servir como inspiração aqui para a nossa conversa desta noite. Vou começar com o Ricardo aqui, e eu vou usar 3 frases do Pablito, pedir licença aqui para a Carla. Vou usar 3 frases do Pablito, que é o personagem principal, narrador do livro da Carla, para ilustrar a minha primeira pergunta para você, Ricardo. Abre aspas. A última vez que me convidaram para uma festa de aniversário foi no jardim de infância. Não sou bom no futebol, por isso ninguém me dirige a palavra no recreio. Permaneço na sala inventando equações para resolver. E para mostrar que a inadequação dele não se restringia à escola, existia em casa também, uma frase ele se referindo à mãe dele. Às vezes conto algumas coisas para ela, mas quando me pergunta pela 4ª vez o nome da minha professora, me dou conta de que não estava escutando e me calo. Ricardo, em que medida esse sentimento de rejeição, de não pertencimento ao grupo, afeta o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, hein? Boa noite a todos novamente. Esperamos ansiosamente que, como o Pablito, as perguntas venham à tona e não se tornem invisíveis, como ele se tornou na obra. A Carla, ela passa muito bem esse sentimento que ele tem, essa angústia que habita dentro dele e que por muitas vezes ele nomeia, né? Eu gostaria muito de ser invisível, né? Eu não sou notado, né? E isso pode impactar o desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo e até o desenvolvimento cognitivo dele. Nós estamos falando de uma criança, não é, Carla? ¿Cuántos años, Carla, o Pablito tem na obra? Yo lo pensé de 12 años. En Buenos Aires a los 12 años se termina la escuela primaria. Acá es diferente. Entonces siempre me pareció que los 12 años es una edad muy, muy especial. Tanto para los varones como para las nenas. No esteio do que você falou, Carla, o desenvolvimento do Pablo, do começo ao final do livro, ele é muito interessante. E é claro que vocês vão ter de ler a obra para entender sobre o que eu estou falando, é claro. Mas o prejuízo todo, Galvão, ele se encontra no seguinte. O Pablo, ele é uma criança com 12 anos de idade que hoje em dia nós podemos qualificá-lo como um pré-adolescente, com todas as suas questões. E os prejuízos, eles não vão ser apenas da ordem psíquica, podem ser prejuízos da ordem biológica, podem ser prejuízos da ordem social. Ele é um indivíduo que ele se mostra extremamente vulnerável, mas que talvez o que seja o fator empoderador dele seja a questão dele transcender as dificuldades dele. E isso daí é um fator que é extremamente importante para que o prejuízo no desenvolvimento dele não se torne maior. E na verdade eu acho que para o educador, para a criança e sobretudo para os pais, é extremamente importante verificar a criança que na verdade ela está indo buscar a sala dos professores. Ela está vivendo no mundo irreal e não está vivendo no mundo
real, porque isso daí pode causar um prejuízo e tornar um adulto com uma série de problemas. Carla, queria que você contasse então aí para os nossos espectadores um pouquinho da história do livro e o que te motivou a escrever essa obra. Bueno, la obra es sobre un chico que se llama Pablo, que tiene 12 años y es un chico que no se siente feliz por muchas razones, razones de todo tipo. Por ejemplo, la abuela está enferma y no tienen dinero para comprar los remedios. Las personas encargadas de administrar la salud estatal son corruptas, entonces se llevaron un poco de ese dinero, digamos, y ahora entonces no hay para remedios. Eso lo menciona Pablo. Por otro lado, Pablo es diferente de los demás, y los demás se burlan de él, más que todo porque no sabe jugar al fútbol, porque no tiene esas habilidades sociales que otros chicos sí tienen. Además, el padre murió y la mamá se casó y formó familia con un hombre que a él no le cae muy bien. La maestra tampoco lo trata, no lo trata demasiado bien. Él se queda... yo conocí muchos, yo trabajo en colegios y conocí muchos chicos que en el recreo se quedan en el aula y la maestra, como igual no molestan, los deja ahí. Pero en realidad eso hay que prestar mucha atención. Sônia, como que a escola pode identificar e lidar com esses dramas pessoais dos alunos, hein? As escolas, de uma forma geral, estão preparados para identificar, por exemplo, se um aluno tem algum tipo de grau de autismo? Quando é muito notório, né, geralmente são os comportamentos mais estereotipados, mais divulgados, né? Então, eu percebo que, por exemplo, os comportamentos repetitivos chamam a atenção e aí as pessoas começam a pensar que pode ser autismo. Então, eu percebo que ainda se baseia muito em estereótipos, em características mais divulgadas, mais notórias, né, desse tipo de alteração. Aí as pessoas notam, e às vezes até com interpretações erradas. Então, teve comportamentos repetitivos, tem estereotipias, tudo isso é autismo. E, assim, tem muitas alterações que podem ter comportamentos desse tipo, então acaba havendo até uma simplificação. É importante que a escola perceba isso, se é um comportamento explícito que está aparecendo, é importante tomar conhecimento dele, esse é um ponto. Agora, tem outras questões mais sutis também, né, como as pequenas alterações, quer dizer, ele se isolou, ele não participou de momentos de troca com os amigos, tudo isso. Isso é muito mais sutil às vezes, né? Não está dentro dessa estereotipia, dessa questão mais notória, mas é importantíssima também. A Carla, Silmara, disse que o Pablito é diferente dos demais, né? Na escola, é possível atender a cada um de acordo com as suas singularidades? Como é que vocês lidam com essas questões de repente, inadequação no Colégio Porto Seguro? Acho que a escola a educação em geral vem aprendendo a olhar muito mais para a diversidade do que para o todo. Isso é um caminho que todos começamos a fazer. Eu acho que isso é recente, né? A educação, a Unesco trouxe que a educação precisa cuidar de 4 dimensões, né? Então, o aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Se a gente falar de uma maneira muito simplista, o aprender a conhecer é apenas da escola do conhecimento, o aprender a fazer é apenas a escola técnica, o aprender a ser é apenas a influência da psicologia e o aprender a conviver, na minha opinião, é o conviver com tudo isso. Então, nós estamos num momento de juntar. Então, se os filósofos lá atrás cuidavam de uma parte mais reflexiva, quem sou eu, para onde eu vou,
os positivistas começaram a pensar assim, não, eu penso, logo existo, não é? E hoje eu acho que todos os seres humanos estão fazendo um processo de juntar o racional com o emocional. E é uma jornada que se dá dentro de nós, não se dá fora de nós. E lá no Porto a gente está discutindo exatamente isso. Como é que a gente junta, primeiro, dentro de nós, o racional com o emocional, procurando nos manter de uma maneira muito saudável, quer dizer, trazer mais saúde para todas as relações que acontecem na sala dos professores, com o sentido de ser para os alunos, não é? E aí você vai refinando e ajudando a refinar o olhar desse professor para as diferenças que estão. Dentro desse contexto que você falou, você acha que a família atual ela está preparada para lidar com a diversidade que se tem hoje dentro da escola? Acho que o mundo em que nós vivemos não nos preparou para ele, não é? Eu vou dar um exemplo simples, que a questão toda é que o mundo está se sensibilizando com os refugiados sírios, não é? Então todos nós falamos, olha, nós devemos acolher os refugiados, nós devemos, não é? Até o momento em que a gente não entende direito como que significa acolher. Acolher no nosso bairro, acolher dentro da nossa casa, acolher outra cultura. Então eu vejo que todos estamos num momento de aprendizado para todos os paradoxos que nós estamos vivendo no mundo. Um mundo de rápidas mudanças, de notícias que o noticiário passou a ser a nossa novela, né? O drama está no noticiário. Então, eu vejo que a família, ela também está nesse mundo. Eu moro num prédio aqui em São Paulo e é interessante, tem um outro prédio na frente. E as luzes começam a se acender às 9h30 da noite. Aí você vê a família chegando com o seu filho, às vezes um veio com a babá, às vezes outro veio com a avó, não é? Às vezes outro estava numa creche. Então as luzes estão se acendendo naquele prédio às 9h30 da noite. Então, o que sobrou efetivamente para que essa família possa ter todo esse processo de convivência, de jantar juntos, de olhar a tarefa de casa? Porque nós, professores, Paulo, nós estamos assim, mas vocês precisam acompanhar as tarefas. Mas essa família está chegando às 9h30 da noite. Então, eu acho que assim, respondendo, a família também está aprendendo a entender o que significa realmente a diversidade num mundo tão diverso quanto nós. Tem uma outra questão aqui da nossa plateia, vou encaminhar aqui para a Sônia e talvez para o Ricardo também, se quiser acrescentar algo. Sônia, como distinguir uma timidez enquanto traço de personalidade e uma situação patológica? Começando pela intensidade, né, o quanto isso se apresenta, quando é um traço que a gente pode chamar, né, de traço de personalidade, é alguma coisa que não interfere na evolução, no rendimento, na participação da pessoa. Quando existe uma alteração aí negativa, né, que algum transtorno, que é a terminologia mais usada atualmente, né, aí essa alteração interfere nas atividades da pessoa, no desenvolvimento de uma forma geral, aí emocional, cognitivo, motora, social. Então, quando é alguma coisa que não faz parte da pessoa, ele vai interferir negativamente e impedir, de alguma maneira, né? Impedir é uma palavra muito radical, mas vai atrapalhar o desenvolvimento. A timidez patológica, ela se configura principalmente por causar disfunção. É aquela pessoa que, por exemplo, quando ela é colocada de frente a alguma situação, como, por exemplo, falar em público ou estar aqui entre vocês, ela simplesmente trava, ela para. E ela não encontra caminhos para sair disso. Né? E ela se sente num beco sem saída. Às vezes a timidez, ela esconde um empoderamento muito forte, que é a possibilidade do fantasiar, do enxergar além do que os olhos proporcionam, como diria o próprio Exupéry, né? O Pablo, ele nos demonstra essa habilidade, esse poderio
que o essencial é invisível aos olhos e ele está enxergando com o coração e construindo com o coração o mundo ideal. Eu, Galvão, eu sou um pouco Pablo, eu me vi um pouco Pablo, Carla, e eu te agradeço muito por você ter me dado essa oportunidade de saber que eu não era o único Pablito do mundo, né? E saber que em meio de vassouras eu enxergava um mundo. Tem uma questão interessante também que chega aqui da plateia. 2 vídeos muito divulgados na internet, um aqui no Brasil, em que uma criança destrói uma sala dos professores e os professores assistem aquilo de uma forma totalmente passiva. E o outro, nos Estados Unidos, em que um policial tem uma abordagem violenta contra uma estudante americana. Vou encaminhar essa pergunta a você, Silmara. Como os educadores devem ou podem lidar com casos extremos? Pode ter situações invertidas, não é? Em que o professor fica refém do aluno, né? Ou dos alunos. E eu penso que isso é uma coisa muito séria, porque o fato de termos o acolhimento, o fato de querermos que seja olhado cada aluno na sua especificidade, na sua particularidade, não significa ausência de contornos, não é? E aí eu faço uma analogia, a gente trabalha com crianças, acaba sempre contando histórias, né? Mas assim, se você perguntar, ou faz analogias assim, se você perguntar para uma pessoa o que ela precisa fazer para aprender a dirigir, ela vai falar muitas coisas. Ela vai aprender regras de trânsito, farol, como usar farol, se tem que colocar gasolina ou álcool, quando ela tem que brecar, se ela pode andar a 60, 50, como é isso, né? Mas só quando ela conhece todas as regras é que ela está livre para dirigir para onde ela quiser. Então, entender um pouco do limite do contorno não significa apertar a pessoa de tal forma que ela não vá se movimentar, mas também não significa abrir tanto de tal forma que se espraia toda a possibilidade dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque principalmente no Brasil nós precisamos sim recuperar a dignidade docente e a autoridade docente. Abrir espaço para a plateia agora, se alguém tiver interesse em fazer sua pergunta diretamente aqui para os integrantes da nossa mesa. Em que medida orientações de pais daqueles alunos ditos extrovertidos, que seriam em tese o oposto do Pablo, orientações desses pais para os seus filhos fariam diferença na forma de esses filhos acolherem os Pablos das escolas? Tem uma história de uma criança, que eu até coloquei isso num livro meu, né, de uma criança que sofria bullying na escola. Então, está tudo muito claro. A vítima e o agressor, não é? Então, está claro. Quando se descobre o que acontece e a professora abre uma roda de conversa para tentar resolver essa questão, uma criança que nunca tinha mexido com aquele se levanta, isso é um fato real, vai e pede desculpas para a vítima. E aí a vítima responde, mas você nunca me xingou? Você nunca me xingou. E essa menina fala assim, mas eu também nunca te defendi. Então a orientação para a família nesse caso é assim, ajudar essa criança a se perguntar, como que eu posso contribuir? Essa é a grande pergunta que você pode fazer para o seu filho. Pai, aconteceu isso, extrovertido, ele vem, ele conta, ele relata, ele dá detalhes, né? Ele faz a voz. Tá, como você pode contribuir? Como reconhecer o limite entre o mundo imaginativo e que beneficia o desenvolvimento intelectual e o comportamento que isola e prejudica o convívio social? Ou seja, como reconhecer a situação em que a imaginação se descola completamente do mundo real, que passa a ser uma espécie de um escapismo, que é o que a gente consegue enxergar muito na obra da Carla. A questão do escapismo e a questão que é um limite muito tênue aí entre o que é normal e o que é patológico, que pode vir a ser uma doença, né? Até um transtorno. E ele é rotulado, né? Quem comprar o livro vai entender o que eu estou falando, tá? A rotulagem, muitas vezes, ela é feita de uma maneira muito simplista.
uma coisa que nós debatemos muito hoje em dia é como é que nós diagnosticamos uma criança? Como é que nós diagnosticamos uma pessoa, um ser humano, simplesmente pautados em 10 critérios diagnósticos, cumpriram 8, ele é uma pessoa com transtorno, por exemplo, de personalidade múltipla, né? Ele é um dissociativo. Hoje, qualquer coisa que se faça é déficit de atenção. E eu acho que uma coisa que é um ponto extremamente fundamental para a discussão que nós estamos fazendo aqui. Será que os nossos professores estão preparados para lidar com crianças que, mais do que imaginar, colocam as suas imagens em ações? Eu acho que nesse caso acaba acontecendo um escapismo não só do professor, dos educadores, como dos pais também. Aquela história, bom, como você disse, deu algum tipo de desvio, já tem déficit de atenção, é hiperativo e aí vai para o remédio. Né? Como lidar com isso, hein, Que é muito fácil, né? Você Então, dá o remédio e resolve, supostamente vai resolver, né? E se não resolve, é o remédio que está errado, é o médico que não acertou e vamos buscar outra solução, outro médico, né? Outra alternativa. Agora, essa identificação, o que está acontecendo com a criança, se aproximar da criança, analisar todas, inclusive as condições de vida da criança, que oportunidades de lazer ela tem, que relações ela tem, como é a vida escolar, como é todo esse entrosamento que ela tem nas atividades, isso é muito mais difícil e muito mais cuidadoso. Então, a primeira opção acaba sendo o remédio, no sentido de não mexer com nós mesmos também, né? Tanto pais como profissionais. Então, a gente dá o remédio e resolve tudo, né? E a nossa opção é sempre o de buscar ampliar, né, essa perspectiva. E só quem está precisando de remédio é a avó do Pablito, né? E estão dando para a criançada, né? Acho que assim, o professor, ele não tem competência técnica, de forma alguma, de orientar qualquer família que seja para qualquer tipo de medicação, né? Mas ele também não pode se omitir no sentido de procurar propiciar espaços dentro da aula dele, dentro do projeto de trabalho dele, em que o aluno possa ter diferentes experiências em diferentes espaços. Então, assim, uma escola particular hoje, nós temos orientadores educacionais praticamente no Porto por série. Então, nós temos psicólogos que acompanham série a série os alunos, tem um grupo, e eles são muito atentos a qualquer possibilidade de desvio para o devido encaminhamento, e um encaminhamento um pouco mais sério, né? Um pouco mais profissional. Mas a gente sabe que, principalmente nas escolas públicas, isso não acontece. E o que o professor pode fazer nesse caso? O simples fato de variar espaços, variar técnicas, levar o aluno para fora da sala de aula, né? Quer dizer, entender que a sala de aula é o mundo, a grande sala de aula é o mundo. Então eu tenho um espaço ali, às vezes que precisa de concentração, de atenção, de estudos, de trabalho em grupo, mas tem o mundo é a grande sala de aula de todos nós. Feito isso posto, e a criança continua muito agitada, sofrida, emocionalmente abalada, então essa criança precisa ser encaminhada para um profissional. Temos mais uma questão da plateia ali. Carla, por favor, a partir do seu posto de observação, de inspiração para elaborar a obra, como as esperanças frustradas e perdidas dos adultos afetam crianças como Pablo? Lo que pasa es que las maestras tienen muchas frustraciones, por lo menos en donde vivo yo, porque los sueldos son muy bajos. Entonces, a veces yo creo que eso incide en la manera en que les transmiten a los chicos su propia frustración. En un momento Pablo le dice a una docente que pase ella también a la sala de profesores, que ahí va a poder viajar y hacer todas las cosas que siempre quiso, tener un auto, no tener que viajar colgada de los colectivos.
Creo que los maestros también tienen muchos problemas y eso se transmite a los chicos. Me parece que falta una revalorización del maestro, quizá como a lo mejor como fue, digamos, por lo menos en Argentina, como fue a finales del siglo XIX, que el maestro era una persona respetada y lo que él decía era, no porque el maestro sea infalible ni que no tenga sus propios defectos, pero me parece que hay que volver un poco, lo que decías vos, un poco al respeto por esa autoridad que emana no del autoritarismo. Hay gente que confunde autoridad con autoritarismo. No es autoritarismo, al contrario, en un Estado democrático hace falta más que nunca la autoridad, más que en una dictadura, porque en una dictadura es muy fácil ejercer la autoridad. El desafío es ejercer una autoridad en una democracia. Do mesmo modo, como acabamos de falar a respeito da medicalização exacerbada, como se fosse a solução, a grande solução, num outro ponto dessa linha, nós temos também a omissão, que é mais fácil muitas vezes para a família, para os pais, se omitir, negar essa situação, negar a existência dessa situação, tanto para não ter que interagir, para não ter que reagir a essa situação. Então, como o educador, como a escola pode, digamos que, interagir com esse pai, com essa mãe, com essa família, para que ela dê a real atenção, para que ela perceba a seriedade daquele assunto, daquele comportamento, daquela questão da criança. Conhece muito o conceito do pronto-socorro, não é? Então, se você ligar para uma família e falar assim para ela, seu filho quebrou o pé, em meia hora alguém aparece. Pronto-socorro físico, o pronto-socorro afetivo. Às vezes, uma escola fica 1 ano tentando convencer a família que a criança precisa de algum atendimento que vá cuidar de um pedaço dela, da emoção que precisa de atenção. Então, o primeiro movimento é sempre o diálogo, não é? Então, você falar coisas como estou falando agora, para conscientizar que a gente corre muito para as questões físicas e corre pouco para o pronto-socorro afetivo. E o pronto-socorro afetivo não é só com o problema. Às vezes, almoçar com o filho, tomar um sorvete, fazer uma noite especial, é um pronto-socorro afetivo. Isso é para todos. Então, de novo, né? Temos o físico e o emocional, como é que a gente junta? Só que é isso. Mas vamos supor que essa família, ainda assim, ela continue não fazendo a parte dela. Aí a escola não pode se omitir. Ou seja, a família precisa, por exemplo, assinar uma documentação de que ela não está levando o filho, que foi feita a orientação. Escolas podem acionar o conselho tutelar porque ele está tendo a ausência do cuidado que ele precisa. Eu penso que é isso. Então, conversar, dialogar, firmar, limitar, denunciar e conscientizar que todos nós fazemos parte desse cuidado para as gerações que estão aqui. Tem uma questão que chegou da plateia também, que tem muito a ver com a pergunta da Andréa, que eu vou repassar para vocês dois. Como cuidar e orientar na prática uma criança que tem algum tipo de transtorno, sem a fazer sentir-se como doente, diferente das demais ou até mesmo louca? Justamente não centrando no transtorno, né? Toda a ênfase que existe atualmente é de não olharmos para um transtorno, para uma deficiência, para uma condição, para uma característica, e sim para essa pessoa. Independentemente desse transtorno, essa pessoa é uma pessoa, e o que nós temos que enfatizar ela pode ter um transtorno, mas ela é uma pessoa que tem um transtorno, que vai viver esse transtorno. Se a gente tiver essa concepção de que existe um diagnóstico, é uma pessoa que vai viver esse transtorno, essa alteração de alguma forma, e essa forma é única. Se a gente olhar para isso, aí a gente encontra, né, é o que eu chamo de alteridade, né? Se a gente consegue chegar até a pessoa,
Quer dizer, não é a questão dela ter um autismo, uma síndrome de Down, a hiperatividade, seja lá o que for, mas como ela vive essa condição que ela está vivendo, né? Qual é o jeito dela lidar com essa condição? Eu acho que o que a Sônia falou é uma tendência que a gente vê acontecendo em quase todas as áreas, né? Desde a década de 80, existe uma médica que trabalha com medicina de família e comunidade, que é a Moira Stuart, que ela fala em método clínico centrado na pessoa. Hoje, quando a gente vai falar com o aluno de medicina, a gente fala, você tem que extrapolar o método clínico centrado na pessoa para cuidado centrado no ser humano. Uma coisa que a Sônia falou e é extremamente importante, a gente fala muito em compaixão, mas fala pouco em alteridade, né, Sônia? E a gente fala, é uma coisa que eu debato bastante. A gente vive num mundo em que se fala tanto de compaixão, 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 e as pessoas elas confundem compaixão com dó. Pulo do gato é se pensar além do que a compaixão transmite. É estar no lugar do outro, que é o que a Sônia falou, da alteridade. E aí, Galvão, é que se diminuem as diferenças. O mundo ideal, para quem não leu o livro ainda da Carla, é onde todos os problemas do Pablito simplesmente desapareciam. Então eu pergunto a você, Ricardo, qual deve ser o mundo ideal das nossas crianças e dos nossos adolescentes, como um educador? Qual deve ser esse mundo ideal? Eu imagino que não deva ser aquele mundo em que não haja nenhum problema, em que não haja nenhum obstáculo. Qual é a importância dos obstáculos, dos desafios para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, hein? Muito pelo contrário, eu acho que evitarmos problemas é evitarmos chance de crescermos. O mundo ideal, Galvão, talvez ele fosse aquele mundo onde nós pudéssemos tirar o rótulo problema. Por quê? Porque o problema a gente tenta a todo momento resolver, e quando o problema aparece de novo, o que nos vem à mente? Meu Deus, mais um problema. Para a rotulagem de desafio. Por quê? Porque se desafio, se supera, se vence. Eu lembrei de uma frase que marcou muito para mim no livro também, que acho que resume bem tudo isso que a gente está falando da questão da alteridade, que o Pablito diz que para sobreviver é preciso se parecer com as outras pessoas. Então acho que o mundo ideal é aquele em que para sobreviver a gente não precisa se parecer com as outras pessoas, né? Que haja o respeito à diversidade, à diferença. Exato, né? exato. Acho que tem uma frase que diz assim, que triste seria o mundo se não tivesse nenhuma rosa para plantar e nenhum jardim para cuidar. Eu não sei, eu não gosto muito dessa frase, porque, oh, caramba, mas assim, se já tivesse um jardim pronto, nós poderíamos fazer outro jardim mais colorido. Então, o desafio é do humano. Então, falando de uma maneira muito real, para mim o mundo ideal poderia estar um pouquinho melhor, subir um pouquinho mesmo, melhor. Seja na convivência, no respeito, na fome, né? Nessas questões todas da violência que assola o planeta, no meio ambiente. Então, eu subiria um pouco mais, acho que a nossa humanidade já podia subir um pouco mais. Carla, como você acha que o seu livro pode ser utilizado dentro da sala de aula pelos professores, trabalhando esse seu livro com os alunos? Como que ele pode utilizar o seu livro? En general, la experiencia que tengo yo de libros que se trabajan en las aulas, puede haber muchos métodos, por supuesto, tantos como maestros hay, pero en general lo que hacen los maestros es le sugieren a los chicos que vayan leyendo algunos capítulos. Después, algunos los leen en clase también. Después, lo que hacen es un debate como lo que estamos haciendo acá. Es esto. Una manera también de que se puede trabajar en general los libros en clase, que a veces los chicos lo hacen, es que a veces yo les digo, bueno, ¿quieren inventarle otro final? ¿Qué final le querrían inventar? ¿Por qué? O a veces también lo que hacen es teatralizarlo e filmarlo como se fosse uma película. Muito bem, queria agradecer demais a presença de todos vocês. Professor Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso ciclo de debates. Eu que agradeço, Galvão, a oportunidade também da Editora do Brasil. Sônia, muito obrigado, viu?
Obrigada pela oportunidade e parabéns, né, por essa possibilidade de estarmos aqui conversando sobre esses pontos tão importantes. Carla, mais uma vez parabéns aí, você escreveu um livro brilhante e obrigado pela sua presença aqui para o nosso evento também. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es una alegría enorme y me sentí un poco como en el mundo ideal cuando me invitaron. Dije, no, esto no puede estar pasando de verdad. Gente, muito obrigado, viu?